Vamos para mais um podcast, nosso terceiro episódio da Estética que Vivemos! E tem que tomar. Se não dá azar, né? Exato. Hoje nós vamos falar de assuntos muito importantes, a atualidade na estética. E eu vou trazer um assunto aqui com os meus colegas Audrey, Gabriel e eu, Catiúcia. Nós vamos falar sobre assuntos da atualidade. O que está rolando no nosso meio, porque a estética está sempre em evolução, a gente sabe disso. Quais as importâncias de todo esse assunto que em cima da estética, desde os preenchimentos, as tecnologias. Mas nós vamos começar com a estética íntima, que a estética íntima é a cereja do bolo para nós aqui, né? Todos nós trabalhamos com estética íntima e assim, e cada vez mais a gente percebe que o mercado vem avançando sobre isso, falando e tratamentos, e as pessoas estão mais antenadas e querem saber. É um assunto que está sendo muito falado. E a Audrey é uma especialista em tecnologia que atua na estética íntima, e aí ela vai falar um pouquinho também. Junto com a gente está tendo uma desmistificação muito grande no mercado dessa questão da estética íntima. Hoje em dia a gente vê que cada vez mais esse tabu está diminuindo, as mulheres estão buscando, mas também tem uma grande coisa que está mudando o mercado da estética, é que até os homens hoje em dia estão buscando muito estética íntima. Então começa os dois públicos buscarem a melhora dessa parte e de uma forma mais natural. E a gente está tendo esse movimento muito grande. A gente tem para as mulheres o procedimento que vai melhorar a incontinência, melhorar a parte externa, clareamento. Os homens também agora estão buscando melhorar a parte de clareamento. Os homens também. E sem contar que é uma coisa que os homens não sabiam, que agora estão descobrindo, que a gente consegue trabalhar aquela coisa que deixava eles incomodados, que é a questão de tamanho e volume. A gente consegue mudar hoje em dia também. Olha só como é importante a evolução da estética, né, Exatamente. Gabi? E é engraçado trazer isso, porque a estética íntima vem realmente desmistificando muita coisa. Era um tabu e hoje está super aceita. E é legal ver isso, porque quando a gente tem um nicho novo no mercado, é assustador. Sim. Né? A estética íntima é muito nichada, né? Sim. Você não tem uma amplitude de tratamento. Ou é o clareamento ou o rejuvenescimento, né? Ali é a qualidade. E a proporção que vem se tornando, crescendo, é surreal. Tanto a parte de tecnologia, então hoje a gente encontra tecnologias específicas para a estética íntima, né? Sim. Tanto feminina quanto masculina. Então, até a própria indústria trazendo essa inovação, trazendo essa visão para o mercado. Isso impacta em tudo, né? E a parte masculina também, que eu acho muito importante. Até quando a gente fala de relacionamento, então eu acho bonito a estética íntima, porque ela é muito além da aparência, muito além de estética mesmo. É realmente uma questão de salvar casamento, saúde, autoestima. Então, hoje, os homens cada vez mais confiantes, né? Trazendo isso pro seu dia a dia e salvando casamentos mesmo, né, gente? Então, a gente sabe que quando a gente tá ali, às vezes a gente tem uma expectativa. Então, os relacionamentos estão cada vez se tornando muito mais íntimos, quentes, saudáveis, por conta da estética íntima. Então, é um tabu que tá sendo quebrado e trazendo isso pro dia a dia de todas as pessoas. Eu acompanho muito e vi que realmente é um assunto muito em pauta, muito em alta. E, inclusive, agora eu percebo muitas atrizes falando sobre o assunto, desmistificando a questão do climatério, menopausa. Sim. Porque, assim, há muito tempo atrás, não muito tempo, mas na época da minha mãe, da minha avó, a gente nunca ouviu elas falarem que estavam com alguma queixa ou reclamarem. Eu acho que elas passaram por isso sozinhas. E isso também não foi passado para os companheiros, né? Sim. Que fazem parte de tudo, né? Dessa jornada. E hoje ver que a gente ganhou um espaço e que a estética... Porque a gente vai falar aqui da estética. O que a estética vai atuar, vai abordar e o que a gente pode melhorar a saúde do nosso paciente. Porque, independente de ser uma questão estética, ela é saúde. E a estética, ela está totalmente relacionada ao bem-estar. Tudo que a gente consegue melhorar, que é o que nós fazemos.
né, dentro da nossa área. E é permitido, sim, tratarmos essa região. Quando você estuda, quando você vai buscar conhecimento, está sempre se atualizando e agindo dentro de tudo que você pode fazer, eu acho que só tem benefício. Isso faz a diferença no profissional, que ele é especializado. Nós 3 aqui atuamos com a estética íntima, somos especializados e eu acho que é só um caminho que vai seguir aí. Sim, só crescente. subir. E o Exato. mercado tá vendo bastante isso. Tanto que antigamente a gente não falava de um cuidado que a gente... Assim como a gente tem skincare facial, hoje em dia a gente tem um skincare voltado para a região íntima, coisa que a gente não tinha. E isso é importante, porque um dos problemas de quem está na menopausa é o ressecamento vaginal e isso acaba gerando muita questão com candidíase de repetição. Então, quando a gente trata da estética íntima, a gente melhora essas queixas e também ajuda a hidratar toda a região íntima, a parte tanto externa quanto também a gente pode entrar com os cosméticos para a região interna, que é a base de ácido hialurônico e é compatível com essa região. E isso melhora toda a questão de candidíase, de infecção. Também a gente tem no mercado aparelhos que a gente consegue trabalhar todo o assoalho pélvico, que é o de contração supramáximo. O Gabi, ele também Super, trabalha incrível, com isso. É surreal. maravilhoso, né? É surreal, surreal. E uma questão que eu vejo também, que não é só as mulheres que estão no climatério que estão buscando essa tecnologia para tratar o assoalho pélvico. Porque hoje em dia tá naquela vibe de as mulheres fazerem muito exercício físico, pegarem muito peso, e isso, quando a gente não tem um assoalho pélvico fortalecido, acaba meninas novas, na faixa dos 20, terem incontinência urinária na academia, porque tá fazendo muita força e tá tendo esse prolapso. Sim. Então, a gente consegue trabalhar ambas as questões, pacientes jovens, pacientes no climatério, pacientes na menopausa, e tratar isso de uma forma mais ampla e melhorar a vida de todas essas nossas pacientes, que é importantíssimo, né? Sim, é realmente transformar. Transformar. Né? Transformar. E eu acho que o que muitas pessoas falam, mas eu tenho vergonha de procurar um profissional, eu me sinto constrangida, ou até o profissional, a forma como abordar isso também é importante, né? E acredito que a gente, com o conhecimento, a gente vai deixando isso mais natural. Que a ideia hoje, muito na estética, é o natural. Que, na verdade, é o que nós fazemos. O esteticista, ele vem para dar continuidade, para educar o cliente a manter um cuidado com o processo do envelhecimento. Porque envelhecer é saudável, todo mundo passa e a gente está vivendo. Então, precisa de envelhecimento. Mas não quer dizer que a gente não tenha que se cuidar. E hoje se fala muito de naturalidade. Está caindo aquela questão de exageros, de fazer um monte de procedimento. Tem clientes que vêm e falam assim... Eu não sei o que eu fiz. Eu fiz tanta coisa que, na verdade, eu não sei te dizer o que eu gostaria de repetir, que deu certo, que não deu. Porque é colocado para o paciente que ele precisa fazer isso, isso, isso. Hoje a gente está buscando fortalecer, porque no meu conceito a estética é natural. Sim. É você envelhecer, mas você ter uma pele saudável, você está com a saúde equilibrada. Então, está se falando muito da naturalidade. Mas a questão a estética é isso. Ela é o natural. E dá para a gente ter vários tratamentos sem tirar a sua característica, despersonalizar a sua essência, porque cada pessoa ela é individual, é única. Você tem um tipo de rosto, eu tenho. Então, assim, é isso que a gente precisa manter. O Gabriel, a Audrey e a Catiúcia. Eu acho que uns anos atrás a gente se desvirtuou muito desse proposta da estética. A proposta da estética sempre foi rejuvenescer de uma forma saudável. Então, aí a gente veio com a questão das harmonizações, que ficou muito padrão, se fazia o mesmo rosto para todos os pacientes e todo mundo estava ficando com o mesmo formato e exagerado. Então, agora a gente já está voltando para a linha mais Quiet Beauty, e graças a Deus, porque eu sou dessa vertente, e assim, quando a gente começa a volumizar demais o rosto com ácido hialurônico, a gente começa a mudar demais a feição, e dependendo da qualidade da pele, a gente não consegue comportar esses produtos que a gente está colocando, e a gente começa a ver aquelas deformações que nem a gente viu na Graciane Barbosa, Graciane Barbosa, né?
E ela ficou com uma bola aqui de ácido hialurônico, que o preenchimento desceu e ficou aqui na bochecha. Então, quando a gente entra nessa questão do Quiet Beauty, a gente já entra numa beleza mais natural e a gente está vendo essa nova dinâmica de todo mundo tirando aquele excesso de preenchimento. Eu vi a Evelyn Helling que tirou, a Sheila Carvalho tirou. Vocês conhecem mais alguém que está tirando? Eu vi alguns atores internacionais também. Tem muita gente tirando, muito. Acho que a Bruna Marquezine também tirou, se eu não me engano. Tem uma bem famosa que tirou. Eu acho assim, é o que a gente estava falando. Não quer dizer que não tenham que fazer, que a gente não vai fazer os procedimentos. Não é isso. Mas tudo em harmonia, dosado. Porque, na verdade, eu vi tanta coisa que é mais desarmônico do que harmônico. E assim, você precisa bioestimular. Exato. Porque você perde as estruturas, né? Você precisa fazer uma limpeza de pele, usar bons produtos. Você precisa fazer um botox. Precisa para se manter bem. Isso é individual. Você vai... É um toque, entendeu? Sim. Então, isso é importante. A gente não está aqui levantando uma bandeira de que não é para fazer. É para fazer tudo de forma simples e individual, sem exageros. É que a moda é complicada. Antes, era bonito você... colocar uma prótese de silicone grande. Você queria, né, ter aquele volume, as mulheres queriam muito isso. Bem marcado que era silicone, né? Principalmente pós-gestação, né? Ou emagrecimento. Hoje, o que eu tenho de clientes fazendo explante é impressionante. Agora eu não quero mais esse corpo estranho em mim. Uma coisa assim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a moda é complicada. Ela vai ditando as regras. Exato. E não é para todo mundo. Não é para seguir. Aquilo não é tudo perfil. E eu acho que também tem muita culpa dos profissionais, né? Eu acho que da maior parte das vezes, porque o nosso paciente, o nosso cliente, ele chega com uma expectativa. Ele chega com, quero parecer fulano, quero parecer ciclano, quero colocar isso. E, às vezes, o profissional, isso em todas as áreas, desde médico a dentista, biomédico, esteticista, todas as áreas que trabalham com a estética, eles não têm essa ética mesmo de falar não, né? Então, olha lá o dinheiro meu. Porque você colocar 5 ml de ácido hialurônico, você colocar 10 ml, o preço é totalmente diferente. E aí o profissional fica tão preso, às vezes, ao quanto que ele vai ganhar, que ele faz a qualquer custo, né? Então, o profissional tem muito peso nisso que a gente vê, né? E é complicado, porque esse profissional que não é alinhado a essas situações acaba prejudicando uma classe inteira. Sim. Né? Então, isso é um problema muito grande. E tem que ser pautado também. Então, acho que nós, como profissionais, até os próprios conselhos, tem que trazer isso de respeitar a anatomia do rosto, respeitar a própria fisiologia, respeitar a harmonização e falar não. A gente tem que falar não. A gente tem que poderá falar não tem como, né? Porque é muito individual, tá? A gente tem a nossa essência, a gente tem o nosso jeito, a nossa formação. Então, o próprio profissional tem que impor mesmo o limite pro nosso cliente. Porque o nosso cliente, eu falei, chega com uma expectativa. Exato. Eu tô usando isso, eu usei isso, eu vou comprar aquilo. Então, desde uma limpeza de pele, a gente já respalda o que ele tem que passar, o que ele tem que retirar. Por que não uma harmonização? A gente já fala, não, eu vou começar com tanto ml pra vocês sentindo. E aí a gente vai moldando. E mostrar realmente esses casos, explicar, né? Então, tem tantos profissionais que estão tão sedentos por ganhar dinheiro e não estão realmente no próprio juramento que eles fizeram quando eles se formaram, né? Eles não têm esse respeito com a própria profissão deles. Eu acho que assim, o que acontece? O que a gente atende de paciente que tem disforia de imagem é muito grande. Sim. E Exato. é isso que a gente está perdendo a mão. Eu não sei vocês, mas eu acho que na profissão de estética, no geral, todo mundo acaba aprendendo sobre a parte de psicologia. É uma das nossas grades que a gente estuda na estética. Sim. Então, assim, o paciente, quando ele tem essa patologia de disforia de imagem, ele não percebe que ele está deformando o próprio corpo, porque ele se enxerga de uma outra forma. Exato. O que ele vê no espelho não é o que ele é de real. E a gente, como profissional, tem que saber identificar quando o paciente tem disforia de imagem e poder encaminhar ele para um psicólogo, se necessário, ou então tentar, de alguma forma, mostrar que ele está deturpando a imagem dele e
em vez de pensar só no próprio faturamento. Exato. Pensar no próprio lucro. A gente tem que ser um pouquinho mais empático quanto aos nossos pacientes e pensar no pós dele, porque essa mudança brusca da imagem acaba piorando esse quadro. Exato. Então, o que a gente tem que começar é não só volumizar, mas começar a entrar com os procedimentos para tratar a pele. Não adianta eu querer colocar 20 ml de preenchimento num rosto se ele não tem pele que sustenta essa quantidade. Exato. Então, aí a gente entra na parte da estética tecnológica. O Quiet Beauty, ele está evidenciando isso. Ele está evidenciando que antes de mudar a fisionomia e preencher, a gente tem que começar a volumizar, não. A gente tem que começar a tratar a pele e melhorar a sustentação dela. Então, aí a gente entra com Ultraformer, a gente pode entrar com bioestimulador, porque sem ter uma pele sustentada, a gente não vai ter uma harmonização adequada. Exatamente. Esse é um ponto também, né? Às vezes a tecnologia é tão esquecida, às vezes o cosmético é tão esquecido porque a pessoa quer só preencher. Só preencher. Então, eu vou preencher porque eu cobro R$2.000, R$3.000, é 30 minutos e pronto. Não, você tem um terreno. E é imediato, pra poder tratar. né? E é imediato. Quem e a faz tecnologia tem que ter paciência. A gente vê Sim. muitos... A Kate tem pacientes assim, né? Sim. Que quer aquela coisa imediata, mas a gente tem que conversar, né, Kate? Na verdade, a gente precisa deixar ele ciente que é um gerenciamento. Exatamente. Nós somos profissionais que gerenciamos a saúde do Exatamente. cliente. Então, isso vem desde a questão de cuidados superficiais com a pele até mais profundos com bioestimuladores, com ultrassom microfocado, Exato. com esses procedimentos mais tecnológicos, né, mais de alta performance. Mas o que eu vejo? Hoje, a gente as pessoas estão meio perdidas nessa questão, na ordem cronológica das coisas. E o profissional, ele precisa enxergar que quando você passa para um cliente uma gestão, um gerenciamento, ele vai entender que é um tempo que ele precisa para atingir. Você não é um empresário da noite pro dia. Né? A maioria das vezes você também constrói um caminho. Tratamento estético pra vida toda. Pra vida a pessoa toda. acha que, eu vou fazer tudo num dia, eu vou ficar maravilhosa num dia. Não, é a vida inteira. Exato. A vida inteira você tem que se tratar. A vida inteira você vai fazer um botox, a vida inteira você vai usar um skincare. É pro resto da vida. Sim. Então, é começar com pausa, Hoje, porque é pra sempre. A gente trabalha com botox na clínica e as pessoas falam, eu não quero ficar esticadão. Eu não quero, porque não tem muito conhecimento que o botox, Exato. ele é um aliado. Quando for aplicado, a gente vai falar das tecnologias, né? Mas quando ele é aplicado de forma estratégica. Exato. Não é para ela que vai ser um padrão, tal. A gente tem os padrões que é testa, a lateral dos olhos, tudo, mas assim, harmonizar. Exato. Porque que acontece? Eu não quero ficar esticadão. Então, ela não tem ideia do que ela vai fazer. Ela acha que ela vai ficar todo mundo padrão. Não. A gente consegue explicar que a toxina, ela pode ser aplicada de várias formas. Exato. Se tornando um aliado. É que nem hormônio. Sim. Que bom que você falou de botox, porque eu quero trazer uma pauta polêmica, gente, porque eu sou muito polêmica. Vamos lá. Tem que botox. Gabi, se não fala uma polêmica aqui, não é o pelo amor Gabi. de Deus. Muito polêmica, gente, que eu tô revoltadíssimo, tá? Vamos compartilhar Só não vamos falar isso. nomes. Sem nomes, gente, mas você... Pelo amor de Deus. Vai saber. Gente, Para, Gabriel. Valores, por quê? É muito complicado isso quando a gente fala de botox, preenchimentos, tudo, como tá prostituído mesmo. Então, gente, esses dias eu vi, e eu até pus nas redes sociais, tava lá, botox, R$600. Eu fiquei assim, ó. A gente já viu por 499. Gente, não dá. E onde a gente tem a clínica, na nossa, né? Gente, é surreal. É surreal. E aí, como que nós, profissionais, temos que nos adaptar a essa realidade para poder vender uma coisa séria? Então, eu vejo tantos profissionais bons que não estão ganhando dinheiro, que estão perdendo cliente, porque tem um outro que se diz profissional que está cobrando muito mais barato e, às vezes, o paciente só quer o preço, né? Isso, é uma injustiça com o nosso setor. É muito complicado vendo profissionais que têm que se adequar para sobreviver, porque a gente sabe que sem dinheiro ninguém sobrevive. Então, profissionais que às vezes têm que abaixar a margem de lucro, ou usar um outro tipo de produto, ou fazer de outra maneira. Ou às vezes nem quer trabalhar, porque não compensa. Não trabalha, falando, não vou trabalhar por conta disso. Exato. E às vezes é um produto tão bom, que você consegue trazer uma estratégia tão boa, e por conta de outros profissionais amadores, acaba acabando com um setor.
setor, com procedimento, né? E a pergunta é, o que a gente tá fazendo para mudar isso? Sabe? Eu acho que, assim, falta muita regulamentação na nossa área. Eu acho que isso compete aos órgãos que têm que regulamentar isso. Sim. Quando a gente vê a questão, tipo, de advogados, eles têm uma tabela mínima para se cobrar. Então, acho que a gente também tinha que fazer isso. E, na verdade, assim, se a gente for entrar nos nossos conselhos de classe, se for entrar nos nossos sindicatos, eles dão uma tabela do mínimo a ser cobrado. Sim. Só que a questão é que, como não tem regulamentação, não tem fiscalização... Terra de ninguém. O pessoal faz o que quer. Aí, o que a gente tem que mostrar para o nosso cliente? Que, apesar do que a gente está fazendo, a gente está usando os melhores produtos, a gente tem que agregar o valor aos nossos procedimentos. Eu e a Kátia, na nossa clínica, a gente não baixa, assim, o nosso tratamento. Tem pessoas do lado da nossa sala que tá cobrando R$500 na aplicação de um Botox. Gente, não dá. Só que, assim, o que os nossos pacientes têm que entender? A pessoa, ela não vai deixar de lucrar. O que ela vai fazer? É reduzir o custo dela. E a preço do quê? Esses pacientes querem pagar menos, sabendo que os profissionais estão reduzindo os custos dele, e isso pode acarretar muitos problemas. Porque aí a gente vê paciente que está usando procedimento, não, está usando o Botox, que não é regulamentado pela Anvisa, que é falsificado, que a gente está tendo muito disso de falsificação nos nossos procedimentos. Não só nos procedimentos, nos equipamentos também. Nos equipamentos também. Tanto que eu tenho um pessoal que falou assim, nossa, você viu aquele negócio lá do Beleza Fatal? Eu falei assim, gente, parece piada, mas é a nossa realidade. E é mais comum do que a gente imagina. É mais comum. O pessoal achou que era, tipo, uma ficção, mas não é. É uma realidade. É a realidade que a gente está vivendo no mercado. Sim, exato. Aí vem Botox falsificado, ou então Botox hiperdiluído, que daí... isso é o que mais tem. É o que mais tem. Né? Tem uma paciente da Kátia que ela foi aplicar, ela falou assim, gente, eu fiz com tal profissional que falaram que fazer... Vamos lá. Com o médico é melhor, mas o meu Botox não durou 2 meses. O meu Botox não durou 2 meses, mas aí a gente tem que ver. Era a toxina adequada para ela? Era na diluição correta? Então, tudo isso vai influenciar. E a questão não é ser médico ou não. A gente tem profissionais bons médicos, a gente tem profissionais bons biomédicos, odontos. Então, é a questão do profissional, da qualidade dele. Exato. E não da categoria em si. Do posicionamento do profissional é muito importante. A ética, né? Sim, porque a gente... isso o nosso paciente não enxerga. Porque ele não é nem obrigado a enxergar. Ele precisa só procurar um profissional que ele é especializado, que ele tem, né, todo um estudo. Não acontece, dificilmente alguém faz isso, mas assim, o que eu acredito? Nós construímos um caminho e é o que a gente vai construir que a gente vai herdar, né? Não adianta. Sim. Então, o nosso paciente, tem pacientes que vêm para o preço e ele também vai para o preço. Sempre. Tem vários tipos de paciente, né? E é o ser humano, tem vários tipos de pessoas, é o ser humano. Agora, assim, eu hoje, quando eu escolho trabalhar com uma tecnologia, que eu sei que ela é uma tecnologia que tem um custo maior, ela vai ter uma entrega melhor, isso é conscientizar o seu paciente. Mas eu já recebi muitas questões, porque a gente faz ultrassom microfocado, a gente faz os bioestimuladores, faz o Botox, esses procedimentos que têm um custo maior. Sim. Se ele tem um custo maior, ele tem um estudo em cima disso. Então, o que eu procuro fazer? Desculpa, a fulana de tal, não vou dizer se é médico ou biomédico, não interessa. A fulana de tal tá cobrando mais barato. Eu falei, então, eu tenho tudo que a gente aplica aqui, a gente tem um estudo sobre isso. E você vai ter qualidade e respaldo. Sim. Entendeu? Eu não vou nomear se é médico, se não é, porque a questão não é isso, é a entrega para o paciente. Sim. E essa construção, ela leva tempo. E eu não tenho problema nenhum. Eu falo, olha, eu não estou competindo com a fulana, ciclana. Sim. Eu tenho uma entrega aqui. E eu vou fazer o melhor possível para te atender. É um comprometimento, né? Não é assim, não é um conto de fada. A estética é uma coisa séria. Sim. Eu tenho paciente que chega com queimadura de radiofrequência, que chega com PMMA no rosto, coisa que nós abominamos, porque assim a gente sabe, não que não é a técnica,
eu acho que é a questão do cuidado mesmo, da saúde, porque é isso que a gente tem que levar, Sim, né? é uma questão... Então, assim, temos pacientes que chegam com PMMA no Sim. rosto, temos pacientes que, inclusive, fizeram ultrassom microfocado em cima, que pode dar um problema Sim. seríssimo. E eles mentem, né? Eles falam Mas que nunca tem fizeram. pacientes que têm PMMA que foi aplicado neles e eles nem sabem. Nem Eles vão sabem. descobrir depois. Exato, exatamente. Então, assim, a pessoa não teve nem o cuidado de explicar o que se estava Sim. aplicando para o paciente. Sim, isso é um problema, é o que eu falei, do setor inteiro. Então, do setor. um profissional desse acaba com o setor, acaba com os profissionais éticos. Então, cada vez mais a gente tem que se especializar, a gente cada vez mais tem que enfatizar e mostrar o quão ético nós somos. Então, eu tenho que mostrar aonde eu me formei, quem eu sou, o produto que eu estou usando, a minha clínica. Tem que ter o certificado lá na minha parede de todas as legislações e permissões possíveis. Então, a gente está sendo obrigado cada vez mais a ter que mostrar para o nosso paciente que a gente é bom. Justamente por conta desses outros profissionais que não são. Não, tem muitos que nem formados são, né? Ixi, é o que mais tem. É o que mais É acontece. por isso que denigra a imagem do esteticista. Por Exato. quê? Porque fazem procedimentos que não estão... não é permitido para eles realizarem, e nem é questão só da permissão, é as Sim. condições que isso é realizado. Sim, de tudo. Pessoas lugar. morreram. E o que mais me incomoda nessa junta toda é que quando uma matéria vai ser passada, é o esteticista que matou, o esteticista que não sei o quê. Gente, primeiro, nem é esteticista, porque o esteticista real, de verdade, que estuda, não vai fazer uma coisa dessa. Não faz. Não vai ser negligente quanto à sua atuação e nem ao socorro para um paciente. Exatamente. Exato. Entendeu? Se você escolheu trabalhar com um peeling de fenol, você sabe onde você tem que fazer no seu paciente. E a biossegurança que você precisa daquilo é a sua capacitação, porque ele pode morrer. Exato. Você entendeu? Isso já aconteceu. E aí fica aquela imagem negra lá. Só que ninguém toma uma atitude de fato Exato. para ir lá e regulamentar. Eu vou te falar, eu sou 20 anos faz que eu sou esteticista. Eu sempre estudei muito. Minha jornada, quem me acompanha sabe que é uma trajetória assim, bem desde lá, indo a domicílio, atendendo, fazendo um valor diferente de massagem para conquistar um paciente. Sim. Hoje poder ter na nossa clínica, ter uma clínica com altas tecnologias. Mas foi uma construção disso. E é muito triste a gente ser denegrido por os maus profissionais. Nem profissionais posso falar Nem que são são. profissionais, Exato. né? E a gente precisa desse conselho, a gente precisa que isso seja levado, porque eu escolheria de novo ser esteticista. Independente de ter regulamentação ou não, porque eu sempre procurei fazer a coisa certa. Entendeu? Sim. Então, assim, eu não vou deixar de ser esteticista, eu vou continuar fazendo o que eu faço e levando para os meus pacientes o melhor. E todos aqui também têm essa mesma... Sim, Sim. sem dúvida. esse sem mesmo dúvida. caráter profissional e ético. Sim. Então, assim, o que a gente quer é que isso aconteça, de fato. E todo podcast a gente vai tocar nesse Sim, porque- assunto, porque sim. ele tem que ser levado a Isso sério. Mas a ajuda aí. mídia tem que averiguar melhor, né? Porque é o Exato. caso que aconteceu lá com a Becker. Saiu a maior notícia falando: esteticista mata paciente com peeling de fenol. Ela não tinha formação na área da estética. E eu não vi ninguém da Se mídia retratando. se retratando. Exato. Aí também aconteceu a mesma coisa com o biomédico. Teve a moça lá de Goiânia, Brasília, não lembro ao Foi. certo, que foi fazer o preenchimento de glúteo e acabou matando a paciente. E falaram, a biomédica fulana de tal mata a paciente. Ela também não era formada em biomedicina. Então, onde que está a responsabilidade da mídia quanto a essa divulgação? Porque, assim, ela acaba denegrindo toda uma classe porque Toda uma não classe. faz a investigação. Sim. Porque Isso elas impacta querem aquela muito. manchete sensacionalista É. e não dão respaldo nenhum, não pesquisam. E isso acaba manchando a nossa área. A classe toda. E isso impacta em tudo. A menina não Nas era empresas, formada em nos biomedicina. profissionais, no atendimento. É tudo. Ela tudo. fez 3 meses na faculdade de medicina em outro país, não se formou em médica, veio pra cá, atuou e aí vão lá e já colocam como biomédico, como esteticista. Eu acho que a gente Generalizam. tem que cobrar mais da mídia quanto a isso. Sim, eu acho Isso. importante. E o nosso conselho, tem que sair o conselho de estética, o conselho de biomedicina também tem que cobrar mais disso. Os conselhos, no geral, têm que enfatizar, porque isso é responsabilidade da mídia. Exato. Senão... Porque é o seguinte, eu posso fazer uma limpeza de pele. Eu sou esteticista. O médico faz uma limpeza de pele. Não faz. Quem vai fazer? assim, E ele A vai ter uma esteticista. equipe lá. Eu não tô Sim. falando Exato. mal do médico, não é isso. Ele pode ter um dermatologista, uma clínica e ter uma esteticista.
Ele Sim. não vai contratar uma pessoa ali que não vai ter um curso, que não vai ter uma formação para atuar. Exatamente. Se nós somos tão importantes assim, eu tô falando da limpeza de pele porque se a gente não souber fazer uma limpeza de pele, a gente não vai fazer E é o mais básico nada. pra tudo. Né? Você nunca vai fazer um peeling, nunca vai fazer uma tecnologia sem fazer uma limpeza de pele. Exato. Não existe nenhum tratamento Não, facial e a sem limpeza de limpeza pele? plástica. Tem Até cirurgia cirurgião plástica. que recomenda fazer uma limpeza de Por pele quê? antes de fazer cirurgia plástica. Não tem Exato. Porque como. você vai fazer o mais importante, limpar a área para ser tratada. Exatamente. É uma área muito importante. Então, não adianta você ficar investindo em um monte de coisa se você não fizer o básico. Então, se você tem na sua equipe multidisciplinar Multidisciplinar. um sim. profissional para fazer a limpeza de pele, ele tem que ser valorizado, sim, porque ele é a pontinha. É o começo Exato. de onde você vai ter sucesso. Sim. Entendeu? Porque assim, não adianta a gente ficar falando de um monte de coisa se você não cuidar do básico. E a gente precisa ter uma regularidade. A gente tá pedindo isso, já faz tempo. Sim. Eu quero ter um conselho, algo que me respalde até para eu entender, né, tudo direitinho, as regras, tudo certo pra gente evoluir com isso. Porque a gente pode fazer 10 mil cursos, mas se você não tem essa Se a gente classe... não tiver o conselho, Sim. vai E ser mais terra de união ninguém também. sempre. E mais Sim. união. Exatamente, união. Porque fica tão briga de Ego. de ego de todos os setores que as pessoas não se unem pelo mesmo propósito. Então, Exato. todo mundo que tá na estética tem um propósito de transformar vidas através de atendimento estético. É isso. E eu tá acho que todo assim, mundo a indo estética contra. ela é multidisciplinar. Ela Super. não é. Você não vai trabalhar com a estética só com o esteticista, você não vai trabalhar só com o biomédico e nem só com o médico. A gente tem que trabalhar de forma integrada. Sim. A gente tem que ser uma equipe em prol dos nossos pacientes, independente de qual categoria seja. Exato. E a gente também tem entendimento até o que a gente pode ou não fazer. Tem cliente que vem com espinha que fala pra mim, ai, Cá, tira pra mim. Não, essa espinha a gente não pode tratar. A gente precisa que você vá para um médico para Exato. tomar um medicamento. É muito mais sério do que você está vendo. Então, é um direcionamento. Entendeu? Se você não Exato. tem um conteúdo... vamos falar brevemente, porque isso já foi muito falado, mas a gente precisa, porque a gente ainda é marcado por isso, o pirindifenol, que veio a óbito o paciente, né? O que aconteceu ali? A gente sabe que ali foi um erro, um conjunto de erros, que foi feito por uma pessoa que não tinha capacitação louca. ali para atuar. Louca. E ela fez o pior, que é cortar a pele da pessoa para o peeling ser mais profundo. Não pode, ele morreu. Ele Entrou teve na corrente parada sanguínea. respiratória, ele teve tudo. E não tinha um socorro, não tinha nem um equipamento de pressão, não tinha nada para reanimar aquele paciente até chegar um socorro, Exato. uma Sim. ambulância. Então, assim, é isso. E mais pessoas vão continuar tendo esse problema, porque essas pessoas não têm condições de rever. Nossa, eu matei uma pessoa. Ela, se tiver a Não. chance, ela vai para outro lugar e vai continuar fazendo isso. Exato, exato. Entendeu? É isso que a gente precisa. Porque, assim, hoje um médico precisa do CRM dele para atuar, um advogado da ordem, Sim. tá? Tem que ter, tem que fazer uma prova, ele tem que ter tudo aquilo para ter uma certificação, para Exato. ter né? Sim, essa Um questão da registro. prova é algo importantíssimo. Total. Que, pra mim, tinha que ter em todas as áreas. Agora, a medicina vai ter e biomedicina também, né? Sim, a odontologia. E eu acho Mas medicina já tem. Odontologia. Não, é que quem se formou até o ano passado não precisava. Agora, quem vai se formar a partir desse ano tem que fazer a prova de proeficiência e o biomédico também vai precisar. E eu acho certo, porque a gente vê, ainda mais hoje em dia, gente, graduações online, presenciais, não criticando, mas o aluno, o próprio aluno, não tá mais interessado. Ele empurra com a barriga, ele não estuda. E ele vai passando. E quando se formar, não sabe nada. Não, o que Então, você mais precisa vê- dessa avaliação. O que você aprendeu até aqui? É isso. E você tem que sair, ter aprendido isso. Não aprendeu? Então volta. Refaça até você conseguir. Mas por isso que precisa dessa regulamentação. Precisa. Porque senão vai Exato. ficar no vácuo. Exatamente. vai Exatamente. Não, o que continuar a no gente vácuo. mais vê na internet é o pessoal ensinando como se colar numa prova de faculdade online. Sim. Ou até nas presenciais. Gente. Sim, não. Hoje em dia tá surreal. Essa Tá. parte. E isso impacta em tudo, gente. Impacta em tudo que tá acontecendo hoje. Então, tem que ser revisto tudo, desde o início, de onde tá surgindo. Porque as pessoas, às vezes, se preocupam tanto em o que tá acontecendo e não com o que tá causando. Né? Então, é desde da graduação. Aquele profissional, aquele estudante que tá fazendo uma graduação, ele vai se tornar um profissional. E ele vai trabalhar com saúde. Ele vai trabalhar com pessoas. Quais os valores Então, morais que eles estão tendo Ele ali, precisa né? se formar sabendo o mínimo. Né? A gente sabe que a realidade é totalmente diferente, mas se ele não souber pelo menos o que é pele, o que tem na pele, a parte de farmaco, a anatomia,
como que ele vai pra prática, sendo que não sabe o básico? E isso é o conselho que tem que determinar, junto com o MEC. Tem que ter isso e ponto. A gente vai conseguir. E o legal é que isso filtra os profissionais. Então, por exemplo, antes de eu fazer uma graduação na área da saúde, eu vou pensar 2 vezes. Porque eu sei que eu vou ter que fazer uma prova lá. Então, eu vou ter que me dedicar mesmo à minha graduação. Será que é isso que eu quero? Então, isso você filtra até os profissionais. Porque tem muitos profissionais que estão fazendo uma outra graduação por conta disso. Por conta que pode fazer nos digitáveis, por conta que pode fazer isso, e não tá se preocupando realmente com a carga horária, com o que tem ali. Eu nem vou entrar aqui na questão de se a gente pode ou não fazer. Isso já tá tão falado, eu acho que a gente precisa ter um conselho e acabou. Exato. Pra não ter polêmica, né? Sim. Porque agora também agora tá chegando o congresso. Começa o primeiro, Estética In. Isso aí, Vocês vão trabalhar no congresso, que eu já Vamos. sei. Nosso querido Gabriel com super mega lançamento. Fazer um unboxing. A nossa Virgínia da Exato. Estética. A Virgínia É da a Virgínia Estética pra da vocês. Estética. Vai ter um stand só dele ali. Gente, tô muito Nossa. chique. Lançamento pra vocês. Um Olha sonho isso. que se tornou realidade. E o presente pras minhas queridas amigas. Sim. A gente tem o nosso já. A gente ama o presente. Gente, é incrível, um lançamento incrível, com máscara e gloss, com a tecnologia Exosomos. Então é legal trazer isso também da tecnologia, né? Claro. A gente fala tanto de tecnologia e hoje a gente vê como a tecnologia cosmética avançou. Então, para aquele profissional, estudante, que às vezes não tem como investir numa tecnologia, a própria indústria cosmética também traz isso, né? Da tecnologia dos exossomas, o PDRN. Exato. Todas as questões estão super em alta. Agora, essa questão da pele de vidro, né? Do Lala. O Glass Skin, O Glass né? Skin, né? Que também tá super em alta. Então, isso que é legal também, né? O avanço do nosso setor. Então, isso é legal porque quando a gente tem empresas que estão trazendo essa inovação, é porque o mercado também tá pedindo, é porque tá crescendo, é porque a estética também é um setor que tá em constante crescimento. O tamanho das feiras. Surreal. Tem gente cada vez maior. do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Nós que participamos sempre, a gente sabe a importância disso. Então, hello, né? A gente... Exato. Vamos resolver essa Eu e a questão. Kátia aqui, que a gente é mais velha, né? Ei, somos maduros. Esse termo não existe aqui. Tá bom, a gente é mais vivida. A gente é de uma época de estética que a gente não tinha muita tecnologia nem nos cosméticos e nem tecnologia de aparelho mesmo. E é muito legal a gente ver essa mudança, porque a gente veio lá de uma estética que era mais manual, aí Terapias, passou- né? Manuais. isso, É. passou pra estética que era só tecnologia, que o forte era tecnologia, e agora tá tão legal porque a gente tá associando cosméticos tecnológicos com Alta tecnologia. alta tecnologias de aparelho. Então a gente vê que é sempre um conjunto, né? Quando a Exato. gente trabalha de forma multidisciplinar, a gente tem um Sim. resultado Sucesso. muito melhor. Isso Sim. é um O sucesso. sucesso é garantido, Sim. né? Mas eu tô bem, eu quero agora ver o que a gente vai ter nessa feira com essa ideia de uma beleza mais natural, né, com as tecnologias. Sim, que são até a parte importantes. regenerativa, né? Então, hoje as Isso. empresas estão trazendo muito essa parte de regeneração, né? Tanto a tecnologia, quanto a parte dos cosméticos, até o próprio profissional. Então, regenerar a pele, se preocupar com a estratégia, com o raciocínio clínico. Porque antes a gente falava muito de potência. Então, taca potência, alta potência, não sei o que lá. E a gente acabava agredindo tanto essa pele, agredindo, e tinha efeito rebote. Então, hoje é legal isso, a conscientização dos próprios profissionais e as próprias empresas trazendo essa parte de regeneração, de tratamento mesmo da pele, que é importante. Né? Isso que garante o resultado. Sim. É que a vivência vai mudando um pouco da nossa abordagem, né? Sim, Quando a sim. gente começa a ver que tá pesando de um lado, a gente já vai indo para outros caminhos e isso é bem legal. A gente vai aprendendo com a nossa própria prática. Sim. Exato. A prática clínica ela é importantíssima, né? Pra tudo. Nossa curva de aprendizado tem que estar sempre ascendente, né? Sim. Tem Sempre. que melhorar a nossa curva de aprendizado e isso sempre vai ter que ser o nosso foco. As pessoas nos procuram por isso, né? O que está em alta, a tendência, o que a gente tem de novo, produto. Sim. As feiras estão sendo mais frequentadas por pessoas normais, sem ser do ramo, tipo, ou é um profissional. Querem saber o que está acontecendo e aproveitar as Exato. oportunidades de compra também, Exatamente, né? o Diferenciada. skincare. Isso mesmo. E é muito bom ver toda essa evolução nos produtos. Isso acompanha a gente, assim, não tem como não ter sucesso, Sim, né? E a gente tá super curiosa aí pra nossa feira. Ai, demais.
Eu quero ver o muitas stand do coisas. Gabi. Gente, tá lindo, tá lindo. Todo rosinha, cheio, o rosto dele em tudo quanto é lugar. Como Tudo. ele disse, né? É Gabi a feira inteira. Eu E a gente inteira vai de estar lá, rosa. hein? A gente vai estar lá, vai Vamos mostrar tudo pra lá. vocês. Novidades é sempre bom. A gente vai vir também com altas tecnologias aí, muitas novidades. Agora também a gente tá com o mercado de avaliação tecnológica, Nossa, né? Que a isso gente é tá com o maravilhoso. uso de tecnologia artificial para avaliação da pele, para complementar e a gente poder fazer uma progressão do que a gente precisa fazer nesse paciente, do envelhecimento dele com o tratamento e sem o tratamento. Isso é muito legal. A inteligência artificial também... A tecnologia em si, acho que tudo que vai evoluindo, a tecnologia evolui muito, a estética evolui muito, isso é muito assustador. Mas é muito legal, porque... Olha como a inteligência artificial avançou e está dentro do nosso dia a dia clínico, né? Então, a avaliação. Isso é legal, porque o nosso paciente, ele quer resultado mais rápido. Nós queremos também um resultado mais rápido. A gente quer valorizar, a gente quer subir o nosso ticket médio, a tecnologia ajuda isso. A inteligência artificial aliada a essas tecnologias é incrível, aproveite. Nossa! E é incrível isso, porque a gente consegue ter um respaldo muito maior, uma Amém. segurança muito maior e um tracionamento de estratégia muito maior, né? Porque a avaliação também... Eu vou dar um curso sobre isso, eu gosto muito de falar sobre avaliação, porque assim como a limpeza de pele é a base, o nosso arroz e feijão, a avaliação também é. E é ali que dita se vai dar errado, se não vai, se vai ser traçar o tratamento, tratamento, né? Vai traçar. Então, e é legal até para o profissional entender a importância da avaliação. Porque hoje os profissionais estão tão preocupados só em chegar na alta tecnologia, chegar só nos injetáveis, chegar só no resultado, tá? E a avaliação? Mas é porque Né? o mercado Saber que avaliar ele é procura... importante. Ele é um mercado que procura muito ganho. Exato. Tem gente que vai para estética pelo financeiro. Totalmente. Entendeu? Não que isso não seja algo bom, mas desde que você tenha condições de manter aquilo, de trazer realmente coisas boas, Sim. né? Então, por isso que falava fazer injetável, ou fazer isso, ou fazer Sim. aquilo. Mas tem que ver a pele, a qualidade da pele. E é um processo também, né? A gente fala tanto de E processos. tá na avaliação, né? E é um processo, gente. A pessoa se encanta tanto hoje com o crescimento da estética, só que é um processo. Ó, você 20 anos. Gente. Quando que você foi ter sua primeira tecnologia, sua primeira alta tecnologia? E não é diferente. É claro que hoje é mais fácil, só que ainda é um processo. Né? A pessoa lá acha que ela já vai entrar ganhando muito dinheiro, acha que é só bioestimular, acha que é só injetar, e não é assim que funciona, né? É um passo. Olha, a gente tem resultados maravilhosos, lindos, de pele, de cuidado. Tem depoimentos, tem, assim, pessoas falando, nossa, que legal, hoje eu me sinto bem. As pessoas olham para mim e falam, nossa, você tá diferente. Mas é um diferente não irreconhecível. Tá com uma qualidade melhor de brilho, de pele, de textura, Exato. de firmeza, melhora as manchas, tudo isso. E é um tratamento que a gente atua no capilar, facial, corporal e íntimo. Então Exato. é muito legal. Por isso que as pessoas... É um chamariz, né? Ai, vou fazer estética, vou ser esteticista. Mas quando se depara com os relatos que eu tenho no grupo da faculdade... Ai, tô desistindo. Ai, porque, sabe, não é... Gente, quando você se depara que ali você tá cuidando de uma pessoa, você... Né? Negócio é mais Não é sério. uma brincadeira. Mas na minha própria graduação de estética, eu acho que se 3 pessoas seguiram contando comigo, foi isso. Comigo também. Então, não é- maioria. Gente, que de 80 absurdo. pessoas, 3 pessoas seguiram. E assim, tem 30 pessoas que se formaram, o restante foi tudo pra outra área, porque falou, não dá dinheiro, não dá isso. Gente, é um processo. Mas É um a gente processo. começou na área da estética, mas aí, por conta da falta de conselho, a gente meio que foi obrigada a fazer outras faculdades para complementar. Exato. Eu falo por mim, Para ó. diminuir um pouco essa perseguição que o Sim. esteticista tá seguindo Sim. e sem cabimento. Sim, eu falo por mim, ó. Eu tô na minha outra graduação. E foi um desafio muito grande eu aceitar, está sendo, porque eu amo estética. Eu vivo a estética, eu amo estética, eu defendo, meus olhos brilham. E é o meu primeiro amor, será meu amor eternamente. Então, eu entrar numa segunda graduação foi um desafio e ainda está sendo. Porque a gente tem que aprender a amar, né? Mas eu fui muito receoso em entrar, mas eu acho muito importante. Porque eu tô indo para uma área que consegue me dar mais respaldo. E esse respaldo eu consigo utilizar para dentro da estética. Então, eu vou ter mais posicionamento, eu vou ter mais voz para me posicionar na área que eu amo, na estética. Né? Mas E conseguir transformar também esse setor, né? Mas isso é ruim, né, Gabi? Porque a gente teve que complementar os nossos estudos Exato. porque a gente não tem um conselho para brigar pela nossa classe. Exato. E a gente não consegue brigar E sozinho. assim, não é que a gente, como esteticista, a gente não tenha
o complemento necessário, a gente não o tem o conhecimento adequado para fazer esses tratamentos. Não é isso. A questão é que a estética ficou tão vendida, banalizada, que acabou perdendo a valorização dela. A própria estética. Então, hoje, estética é muito generalizada. Exato. Né? E a falta de conselho prejudica. A Kati tá ali, ó, brigando, continuando na estética, e ela já falou que não vai pra outra área. Sim. Não vou. Mas porque eu acho que a gente vai ganhar esse caminho. Eu acredito que essa batalha a gente vai ganhar e vai ser tudo tranquilo. Eu acredito nisso, porque se até agora, sem conselho, a gente chegou onde chegou e tá fazendo barulho, né, movimentando feiras e vendo gente de tudo quanto é área para entender a estética, até um investidor, tal. Exato. A gente tá fazendo barulho, vai acontecer. Sim, e eu acho que o profissional também, ele tem que se posicionar. Porque o que me deixa triste é profissionais que se formaram em estética, fazendo outra graduação e depois se posicionando como outra graduação. Eu não sou o Gabriel cirurgião dentista. Eu sou o Gabriel esteticista e cirurgião dentista. Só que eu sou esteticista. Não tem como eu fazer outra graduação e deixar... Não! Essa foi a minha base. Essa é a minha construção. Eu vou fazer a pergunta para você. Você está fazendo uma graduação, segunda graduação. Com que sustento você está fazendo essa segunda graduação? O que está te dando essa oportunidade? Com a estética. Acabou. A estética. Matou. Você... A estética. A estética é que me banca. Exatamente. Que é a estética que vivemos. Exato. Né? Não é sobreviver de estética, é realmente viver de estética. Viver de estética, né? Então, o que eu falo? Eu tô fazendo uma segunda graduação para poder lutar pelo meu setor. E isso é muito ruim, como você falou. Você tem que fazer uma outra graduação. Investir em uma outra graduação, sendo que você podia pegar esse dinheiro de investimento, jogar dentro da sua área. É triste. É revoltante, na verdade. É revoltante, mas... E é uma coisa que, assim, é adaptação. Então, infelizmente, é uma adaptação pra gente. A gente tem que se adaptar. Por quê? Como professor, como profissional, como clínico, como isso, para que eu consiga lutar lá pra frente para tentar reverter esse quadro, né? Então, é muito complicado. A gente tem que ter esse equilíbrio da emoção e da razão dentro do cenário atual da estética. Porque vai evoluindo, as coisas vão mudando, né? Mas eu acho que é continuar isso, trazendo esse respaldo, brigando por isso. E não é só brigar entre a gente. Não, é ser união também entre os profissionais, né? E as próprias empresas. Então, as próprias empresas brigarem por isso. Então, hoje a gente vê a própria tecnologia, gente. Quantas empresas de tecnologias? Eu trabalho em uma. E a gente vê que elas estão indo para a área da ROF, estão indo para a área da harmonização, área médica. Só que onde que ela nasceu? Ela nasceu na fisioterapia, ela nasceu na estética. Mas a gente também tem empresas que tá mudando esse percurso, né? Um monte de empresa que tá saindo do médico e indo pro estético, que tá vendo que o esteticista investe muito mais nisso. Porque a gente entende tecnologia. Então, o esteticista... Gente, esteticista, bacharelado em estética, que entende tecnologia. Vamos lá, Gabi. Você tá fazendo odonto. O que tem de eletroterapia na sua grade? Tem fototerapia pra dente. Pra dente. É isso. Pra pele em si. Não tem, a gente não tem. Eu tô na biomedicina. Eu não tenho carga horária de eletroterapia. Agora eu quero ver... Quem tem é o esteta. Os dentistas precisarem fazer uma pós ou uma faculdade de estética para poder atuar com a pele. Porque eu vejo tanto dentista atuando com a pele e você quer fazer um dente... Exato. É uma coisa muito sinistra. Não é que não possa. Sim. Mas eu, como esteticista, não posso ser dentista sem fazer a faculdade. Exato. Agora, o dentista pode ser esteticista sem fazer faculdade. Desculpa, tá muito esquisito isso. E o dentista tá fazendo muita propaganda de tratamentos estéticos. Sim, porque é o que dá dinheiro. Não é errado isso. Eu tô falando que precisa levar isso... o nosso podcast parece que vai ser só em cima disso. Mas é porque isso nos incomoda. E a gente tá aqui representando uma classe. E isso precisa ser resolvido. Para que você, a gente leve isso... forte, entendeu? Porque eu quero entender que eu não posso fazer uma fisioterapia, ser uma esteticista e fisioterapeuta se eu não fizer uma faculdade de fisioterapia. Exato. Você entendeu? Eu também acho isso. Eu tô indo para uma segunda graduação para poder fazer preenchimento, para poder fazer injetáveis. E por que outros profissionais não fazem estética para poder fazer limpeza de pele? Limpeza de pele. Limpeza de pele. Mas ele consegue numa pós.
ele consegue no curso livre. E por que, ele não tem que fazer outra graduação? Porque, assim, dentro da graduação de odonto, a gente tem um embasamento sobre anatomia facial. Isso é surreal. Ninguém entende mais de anatomia facial do que o dentista. Sim. Só que, gente, e sobre gerenciamento de pele? Ninguém entende de gerenciamento de pele igual esteticista. Nem dermato. Eu brigo muito. O dermato entende muito bem de pele, mas de doenças de pele. Só que o esteticista, ele entende sobre gerenciamento de pele, sobre a avaliação da pele. Ele que entende de pele, né? E não é numa pós-graduação de um ano que você vai aprender tudo. Então, eu acho que é importante, sim. O dentista, o biomédico, o médico, tem que fazer uma graduação em estética pra poder fazer uma limpeza de pele, pra poder usar cosmético, pra poder fazer um peeling. Porque se a gente tem que fazer pra poder fazer injetáveis, por que a gente não pode fazer? Que aí vem um julgamento, mas não tem como comparar porque é mais sério. Como mais sério? Quem disse que um cosmético não pode queimar? Quem disse que o cosmético não pode dar uma intercorrência? Quem disse que uma extração não pode dar uma intercorrência? Só porque é injetável? Anafilático? É. Quem disse que Um choque anafilático, um dentinho, né? Todo mundo corre riscos. Gente. Mas quando você entende o que você está fazendo, você minimiza isso. Exato. Até porque você, até para prestar um socorro, você sabe o que fazer. Sim. E você vai responder por isso, mas dentro do... Olha, eu fiz tudo o que eu posso fazer, porque o corpo é uma caixinha de surpresa. Um Exato. paciente, às vezes, nem sabe o que ele tem. Ele vai te passar numa ficha, numa anamnese, mas nem ele entende de tudo que ele tem. Exato. E, de repente, tem um problema, intercorrência ali. Quando você está dentro de tudo que você sabe e aplica isso da forma correta, você minimiza os riscos. E cuida do seu paciente. Sim, e o Que, na que verdade, é legal até a gente falar por quê. Quando a gente tem uma intercorrência, como que a gente observa que está acontecendo alguma coisa estranha no nosso corpo? É a pele. A pele que dita o que está acontecendo. Através de coceira, Não só na vermelhidão. intercorrência, né? Na vida inteira. Em tudo. A pele expõe. Fala. É a pele que expõe. A pele expõe o que está acontecendo aqui dentro. É a pele. Então, como que você quer fazer outras coisas sendo que você não entende da pele? Sendo que é ela que vai responder. Porque aí, às vezes, acontece alguma coisa, você não sabe se a reação é normal. É normal ficar vermelho? É normal coçar? É normal doer? É normal essa mancha? Eu preciso entender de pele. Exato. Qual camada que tá? Por que que tá? Às vezes, o profissional é tão bom injetor, ou tão bom ali, só que ele não entende de pele. E aí, quando dá uma reação, ele não sabe nem o que que é. Porque ele não sabe que mancha é essa. Gente, pode ser muita coisa. Pode ser. E você sabe, você não sabe, né? Então, é importante isso. É importante a gente falar sobre a pele, porque é o nosso maior órgão do corpo. E as pessoas não entendem, não cuidam e não valorizam isso. E aí, quer pra um outro segmento sem saber o básico. O básico, é. Né? E eu falo, dentro da graduação de estética, o que a gente aprende sobre pele é surreal. Desde uma esfoliação, a uma higienização, a um peeling, a resposta, a olhar. E é isso, é você olhar. Então, será que os profissionais sabem fazer avaliação? Ou é só a anamnese e coloca lá e pronto? Não, a avaliação é muito mais. Não, o pessoal acha que a avaliação é só dar a fichinha pro paciente preencher, né? Não, mas a gente tem que olhar como um todo. Como um todo. É questionar, é sentir. Quando meu paciente vai na minha cabine, ele deita na minha maca, eu observo, eu olho tudo. Eu olho, coloco lupa, coloco a luz, eu pergunto, eu sinto, O dia a dia eu toco. dele importa. O dia a dia importa. O que que ele usa, o que que ele come, o que que ele tá passando na mente dele. Se ele tem filho, se ele não tem, se ele tem cachorro, se não tem. Se algum parente morreu, se não morreu. Gente, tudo importa. Tudo importa. Na avaliação importa. Porque isso dita até possíveis intercorrências que eu posso ter. Então, ele tá tomando um medicamento, ou tá tomando alguma coisa, ou não tá num processo de estresse. Então, talvez, eu achava que eu usasse tecnologia, mas eu não vou usar nessa sessão, porque ele não tá bem nessa, então eu vou usar na outra. E isso é na avaliação. Eu vou preparar antes, você vai preparar. Entrar com nutracêutico. Exato. Então, será que eu entro agora? Será que não entro? É na hora da avaliação que eu vou entender isso. E a avaliação não é, meu paciente chegou na primeira sessão, fiz a avaliação e pronto. Não. Eu tenho que avaliar na segunda, eu tenho que avaliar na terceira, eu vou avaliar meu paciente toda vez que ele vier. Toda sessão. Se ele vier todos os dias, eu vou avaliar ele todos os dias. Porque a minha pele não é a mesma de ontem, que não é a mesma de antes de ontem, que não vai ser a mesma de amanhã. E também saber explicar para ele que é um processo, o tratamento, e que às vezes você precisa mudar no meio do caminho. Exato. Para ter um resultado melhor. Porque às vezes a reação dele não é o que você espera, é o né? certo. Não adianta eu falar, minha pele vai ficar bonita, vai ficar maravilhosa, isso, aquilo. Não sei, depende de você. Nós vamos ver. A gente só fica ali 2 horas, 3 no máximo com o nosso paciente. O resto do dia dele vai importar muito, porque ele vai passar todo o tempo na casa dele. Então, os hábitos, o que ele... A gente teve uma paciente, eu e a Kati, que a gente estava tratando a acne dela e ela sempre com acne, sempre com acne.
Aí ela falava pra gente, como é que você cuida da... eu passo uma esponjinha. E a gente falou assim, mas que esponjinha é essa? Porque tá agredindo demais a sua pele. Kati, conta qual que era a esponjinha dela. O Gabi vai cair pra trás. Nós estávamos fazendo... Era um dia de laser labial. E a família toda se trata com a gente. A irmã... A mãe, a mãe, o pai e a paciente. São nossos clientes de vários procedimentos. E estávamos nós todos, praticamente uma reunião em família, né? Sim, tava todo mundo lá. Aí ela fez, o laser estava ótimo, bonitinho. A gente falou, agora toma cuidado, tá dando os cuidados. Aí ela falou assim... Eu falei, você precisa... Agora a gente vai ter que fazer uma limpeza, vai ter que cuidar dessa pele ao longo desse mês aí, né? Gerenciar. Eu tô passando... Eu tô limpando minha pele, eu tô passando uma esponjinha. Aí eu falei, que esponjinha? Quando ela falou isso, eu pensei que eram essas esponjinhas de maquiagem. Sim, aquelas que fazem. Que não é indicada a gente passar todo dia. Até porque, eu vou dar minha opinião aqui, tá? Mas sou eu não concordo com nada desse tipo de material para higiene. Porque isso não dá para deixar no banheiro, não dá. Isso pega bactéria e fungo, a gente sabe disso. O banheiro é úmido e tem suja. Quando você lavou, por mais que você lave em água corrente, não é o ideal. Compra um esfoliante. Você esfoliou uma vez na semana ali, acabou. Ela me mostra. Aí eu falei, me mostra. Deixa eu ver. Qual esponjinha? Ela assim, aí ela pegou pedra pomes. Ela falava que era esponjinha, era pedra pomes, Gabi. A gente quase infartou. Ela for assistir o nosso... Ainda no diminutivo. Ela vai assistir o nosso podcast, mas não é pessoal. É profissional. Não leva pro lado estudo pessoal. De caso. Exato. É estudo de caso. Todo mundo... Meu Deus. Não, até a mãe dela caiu pra trás. A mãe, a irmã... Eu não acredito que você tá usando isso. Meu Deus. Aí a gente falou assim, ó... Aí todos quase mataram ela, né? Excomungando lá. A Alda falou, eu não acredito, né? Aí eu falei, não, calma. Porque a gente tava tratando a pele dela e assim... A gente... tratava e voltava. E detalhe. Por isso que a gente saber o dia a dia, conversar com o paciente é importante. Exato. Detalhe. Ela é uma paciente que tem todo o home care completo. Ela compra produtos bons. Fazia tudo que a gente pedia, tudo. Né? Nossa. Aí eu virei e falei assim... Aí eu vi o caos e ela... Ai, gente... Ela começou a ficar assim, né? Aí eu falei, ó, calma, vamos fazer o seguinte. Você vai... Quem te indicou isso? Uma amiga tá passando. Falei, então é o seguinte, você vai ligar pra sua amiga agora e vai falar pra ela, olha, isso não é bom. E assim, você joga essa pedra é pra lavar o pé. Pra você esfregar um pezinho. Não, faz uma microfissuras na pele e manda bactéria. E detalhe, onde é que tava guardada a esponjinha? No banheiro? Ai, meu Deus. Porque eu falei, quando você comprou uma esponja, é uma pedra. Mas enfim... Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte agora, esquece tudo isso, é um trauma. Eu sei que ficou traumatizada, a gente também. A gente também tá todo mundo traumatizado. Eu falei, vamos superar isso. Minha filha, vamos fazer o seguinte. Tive um infarto lá. Essa aqui falou, meu Deus, como... E a mãe eu quase também. tive um AVC. Aí eu falei assim, coitadinha, calma. Ó, vamos fazer o seguinte, agora você vai... continuar o seu skincare normal, que você já tem orientação e tem o produto. Joga isso fora. Fala com a sua amiga agora, manda agora uma mensagem pra ela, joga isso fora. Tá bom? Finge que tá nunca bom. aconteceu. Falei, tá vendo? É a questão da instrução. Exato, porque o nosso paciente é leigo, ele não sabe. E ela quer um resultado rápido. E uma acne, ela tem muitas coisas por trás de uma acne. Exato. Não é simples assim. Não, às vezes, nem a limpeza de pele no momento você pode realizar. Exato. Então, assim, você tem que tomar muito cuidado. A acne fúngica. Tem gente que vem com a acne, a gente trata, faz limpeza, a pessoa volta. Por quê? Porque ela precisa cuidar do cabelo oleoso, do que está causando o óleo, a questão ali de hormônios. Tudo isso vai acontecer, gente. E é isso. É isso que a gente deixa aqui que o mais importante é o gerenciamento. É o gerenciamento, a avaliação. Que a gente gosta de fazer. É conversar. É conversar e é entender. Porque assim, isso. É o que eu falei. A paciente via aquilo como uma esponjinha e falava pra gente como uma esponjinha. Então, a gente tem que entender, pedir foto, que é? Que esponjinha mandar. Que é essa? Porque pra ela é uma coisa normal, mas sim. que pode influenciar no tratamento. Eu acho que a gente podia fazer um podcast próximo, porque o nosso... De casos? Já tá praticamente encerrando. É muito gostoso o nosso bate-papo. A gente perde a hora, A gente podia fazer um próximo podcast de casos pra contar. Gosto. Sem nomes, claro. Para que os clientes que estejam assistindo... Que se enquadram no que está acontecendo, entendam e dê risada. E entenda que todo mundo está aprendendo. Até pra gente conversar até a gente casos também. mesmo. A gente está aqui aprendendo. Isso, e é muito legal poder
ter uma orientação e falar, Compartilhar não, nossas você vivências. joga fora essa pedra. Porque senão, se pode ser um outro profissional, fala, não, continua usando. Tira essa Porque- pedra do seu caminho, amiga, que está bem. Tira a pedra do caminho, o estado vem. Tira a pedra do gente. caminho. Vamos tirar nossas pedras do caminho. Vamos tirar as nossas E pedras. vamos brilhar no Estética In. Isso aí. São Paulo, quem não foi, vá, que olha, é muito bom. Maravilhoso. A gente vai ter muitos dias aí para compartilhar e vivenciar Sim, coisas as novas, né? inovações. É E isso. vai trazer a abertura aí do nosso ano na estética. Vamos E o ver. nosso E o pod nosso vai ser da brinde fofoquinha, vai o próximo. vai ser o pod. Vocês O nosso põe próximo nos vai ser comentários. fofoca. Vocês querem esse podcast? Isso é importante vocês participarem, tá bom? Vocês colocarem lá sugestão de tema que vocês Sim. gostariam de ver no nosso podcast, porque teremos mais, com certeza. Isso aí. É isso aí, gente. Nosso podcast chegou ao final, mas teremos mais. Não deixe de nos acompanhar no Instagram, @oficial.gabrielrocha. O meu Catiúcia Lima. O meu Aldrey Oliveira. Isso aí, ó. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar e deixar aqui nos comentários qual assunto que você quer que a gente aborda sobre as polêmicas, curiosidades da estética que vivemos! Uhul!